Depois que Getúlio se matou em 1964, seu vice, Café Filho, governou por um tempinho. Nem metade de um ano. As únicas coisas que ele fez foi uma pequena melhora da economia, diminuir os gastos públicos e o combate da inflação da época, que ficou gigantesca. Por quê? Getúlio tinha acabado de literalmente dobrar o salário mínimo. Isso mesmo, ele literalmente deu um aumento de 100% no salário mínimo. Para Getúlio, a palavra limite não existia, muito menos a palavra inflação. Mas quando a eleição de 1955 veio, e Juscelino Kubitschek ganhou. E ele queria continuar com a industrialização de Vargas, só que com uma cara diferente. Com seu slogan 50 anos em 5, ele abriu o mercado totalmente para as empresas estrangeiras. E ele focou principalmente na energia, alimentação, educação, transporte e indústria de base, para fazer o Brasil se recuperar economicamente. Mas ele não fez só isso. Juscelino não queria ser apenas mais um presidente do Brasil que nunca é lembrado. Ele queria deixar um legado eterno no país. E depois de dar uma pensada, ele deu uma olhada naquele mapa atual do Brasil e ele percebeu que a capital era vulnerável em caso de guerra. Se algum país quisesse dar só para invadir por ali, já foder com o Brasil. Ou bombardear as cidades usando navios, igual tinha sido feito na revolta da Armada. E junto com o fato que, pelo fato da capital estar num lugar tão concentrado de gente, a pressão sobre o governo aumentava, e não tinha quase nenhum incentivo para a ocupação do resto do Brasil. Afinal, o Brasil, por incrível que pareça, não é só o Sudeste e a costa. O interior não tinha quase ninguém, e nenhuma concentração econômica. Então Juscelino pensou em um lugar perfeito para ser a capital. Um lugar que não tivesse muita população, um lugar que não fosse vulnerável, um lugar que dá praticamente para você invadir por qualquer parte do Brasil e ainda assim vai demorar meses para chegar lá. Um lugar bem no meio do coração do Brasil. E esse lugar era Brasília. A construção de uma nova capital já estava sendo pensada desde o começo da República, com inclusive um monumento sendo colocado em 1922, comemorando os 100 anos da independência, no lugar onde hoje é Brasília. E nesse monumento está escrito: a pedra fundamental da futura capital federal dos Estados Unidos do Brasil. O nome da capital estava previsto para ser Veracruz, em referência ao nome que os portugueses deram para o Brasil quando chegaram aqui em 1500. O conceito de uma Brasília não era algo novo, mas era Juscelino quem iria colocar em prática. E para começar com o projeto, ele fez um concurso público para escolher quem projetaria a cidade. E o ganhador foi Oscar Niemeyer. E começou-se a mobilização de recursos e trabalhadores para construir a cidade. Até que em 1960, no dia de 21 de abril, no mesmo dia em que Roma foi fundada e Tiradentes foi morto, a grande cidade foi inaugurada. E é até hoje o principal legado de Juscelino Kubitschek. Só que mesmo com a construção dessa grande cidade tão gloriosa, o povo ainda estava bravo, pelo fato de que era uma época de crise, e Juscelino tinha gastado mais de 50 bilhões na construção da grande cidade. Então, em 1960, foi eleito Jânio Quadros, com a maior quantidade de votos que um presidente já teve até lá. Como ele conseguiu toda essa popularidade? Ele prometia acabar com a corrupção o mais rápido possível. Jânio tinha vários planos. O povo inteiro apoiava ele no que ele queria fazer contra a corrupção, mas o Congresso não apoiava ele nessas ideias. Por que será? E sem o Congresso, ele não conseguia fazer literalmente nada. Então ele teve a incrível ideia de renunciar. Ele achou que o povo iria apoiar de volta, e isso pressionaria o Senado a concordar com ele. Então, depois de 7 meses de governo, ele renunciou. Mas infelizmente, ninguém ligou. E seu vice entrou, João Goulart, o antigo ministro do Trabalho de Vargas, que precisou de muita negociação para entrar, por causa que todo mundo achava que ele era comunista. E comunista não era uma imagem muito boa de se ter durante a Guerra Fria. Mas ele conseguiu entrar, só que cada vez mais sob a tensão, e o medo de que ele fosse comunista. E o exército estava só de olho, e isso piorou ainda mais quando ele começou a falar de reforma agrária, de que as terras dos ricos iriam para os pobres, de que o trabalhador e o proletariado finalmente teriam as terras que a burguesia roubou tanto deles com a exploração capitalista, e que os burgueses não conseguiram fazer nada para parar com a revolução do trabalhador.